E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia de outra estreia nesse canal, e uma estreia de peso e que também demorou demais para acontecer. Hoje é dia de eu falar do Fantasma. O Fantasma é simplesmente o meu super-herói predileto. Eu sempre falo aqui, eu já falei em outros vídeos, meu personagem predileto dos quadrinhos, disparado, se eu tiver que escolher um, é Tex Willer. Meu super-herói predileto, um super-herói como nós conhecemos, de uniforme e tal, é este cara aqui, o Fantasma. Eu não tenho tantas edições do Fantasma quanto eu gostaria. Na realidade, eu tenho até bem menos do que eu gostaria. Mas eu tenho algumas coisas de que eu gosto muito e que eu sei que são bem difíceis de encontrar, que eu vou mostrando com o passar do tempo no canal. E duas dessas edições com as quais eu decidi começar a mostrar esses vídeos em que eu vou falar sobre o Fantasma. Não vai ser uma série, tá pessoal? Não vai ter uma regularidade. Eu vou mostrando conforme eu for achando conveniente. São essas duas maravilhas aqui, que são correspondentemente, sabe, é uma curiosidade que tem acontecido, não foi de caso pensado, mas uma é do ano de 69 e, por pura coincidência, a outra é de 70, né? 15/3/70, essa revista aqui, a Fantasma número 163, uma publicação da Rio Gráfica Editora, com um comercialzinho do Todd atrás. Esse aqui pelo menos a pessoa botou o preço atrás, ó. E o Almanaque do Fantasma, também uma publicação da Rio Gráfica Editora, e uma edição de 11/69, 10/11/69. Vamos começar pelo Almanaque do Fantasma, publicado em 69. Ele vinha com, ó, aprovado pelo Código de Ética, vigente no país na época, e trazia aqui na parte de trás uma propaganda do Mandrake. Eu tenho algumas edições do Mandrake também, futuramente vou mostrar no canal. Tinha este, né, formato grande aqui, que eu acho muito show. Propaganda do Recruta Zero. Tinha um sumário, ó, a história principal, Fantasma em O Elefante Louco, Entre Feras e Orquídeas, que é um conto, uma coisa que na época existia muito, principalmente na Rio Gráfica, né? A Block também fazia isso com algumas de suas revistas. A Block, eu sempre falo, era meio que um Kinder Ovo, né? Meio que uma caixinha de surpresas. Sempre tinha muita coisa dentro das revistas da Block que não eram só quadrinhos. Algumas vezes não tinha absolutamente nada a ver com a revista, mas tinha. E tem uma história da Lorna, a Rainha das Selvas, chamada Lanças Envenenadas. Tem uma curiosidade sobre essas revistas, tá pessoal? Eu vou deixar no finalzinho do vídeo. Elas foram restauradas. Foi a minha esposa quem restaurou. Elas estavam num estado realmente muito lamentável. Para manipular seria muito complicado. E ela restaurou para mim. Eu vou deixar aí umas imagens de como elas estavam. E vocês podem ver agora que elas estão em condições muito melhores. Quando vocês verem as imagens no final, vocês vão perceber isso. Elas tiveram que realmente passar por uma operação de restauro. Vamos indo, ó. Tinha palavras cruzadas, uma coisa também típica da época. Hoje em dia a gente não vê basicamente isso, né? Eu confesso que eu não leio mais, eu não compro mais edições atuais de personagens como a Turma da Mônica e tal, que quando eu era menino existiam os tais almanaque de férias que vinham com histórias em quadrinhos e jogos, essas coisas. Eu lembro que quando caiu na minha mão o meu primeiro almanaque de férias da Turma da Mônica, que inclusive basicamente todos os joguinhos e caças-palavras estavam feitos, porque alguma criança ganhou, comprou, fez tudo, depois passou adiante. Eu ainda assim, na época, achei o máximo. Tinha um formato maior e cheio de jogos. Eu fiquei imaginando, meu, deve ser legal pegar isso nas férias e ter tempo para ficar fazendo tudo isso. Mas
Hoje em dia eu não sei se existem almanaque de férias, eu não sei se essas coisas ainda acontecem, mas na época era bem comum. Essa é a história principal, né? O papel, eu vou manipular aqui com muito cuidado, tá, pessoal? É uma revista que já está castigada, né? São revistas mais velhas do que eu. O papel é aquele papel jornal que com o tempo fica bastante ressecado, dá problema, né? Tinha uma arte boa, cara, a arte era muito bem feitinha, né? O Fantasma sempre contou com bons ilustradores. Eu não sei dizer se essas ilustrações aqui eram do Falk, deixa eu ver, sim, ó, eram do Falk, ó. O Falk era um ilustrador fantástico, né? Meu ilustrador predileto do Fantasma, sem nenhuma dúvida. Esse formato grande ajuda muito a isso, né? A gente poder apreciar a qualidade da arte que nos é oferecida. E a colorização, cara, até que era muito boa. Temos que considerar que estamos falando de uma revista dos anos 60, né? Finalzinho dos 60, início dos 70. Então, até que a colorização era muito boa. Eu já mostrei revistas aqui de períodos bem parecidos com esse, um pouco mais antigas, e acho que até algumas mais novas, cuja colorização era realmente muito precária. Neste caso aqui, o trabalho era bom, cara, tinha uma boa colorização, né? Apesar dessa coisa aqui, ó, que era muito típico da época, né? O fantasma cheio de pontinhos, né? Cheio de pontinhos, né? Era como se ele fosse composto de pontinhos. Eu não sei qual era a questão, se era só assim que era possível colorir, né? Tem muitos amigos meus aí, colecionadores, pessoal que também tem canal aí, que tem mais conhecimento que eu, tem mais interesse em saber essas coisas, que pode me dizer se isso tinha muito a ver com a técnica que era preciso usar para colorir o uniforme do Fantasma, mas fica muito evidente no uniforme do Fantasma essa coisa dos pontinhos, né? Ainda assim, os desenhos são sempre ótimos, o Falk era fantástico como ilustrador e a colorização é boa, cara, é muito boa. As histórias do Fantasma, elas têm aquele formato, eu digo na linguagem, elas têm aquele formato tira de jornal. Eu lembro que quando eu era menino eu não conseguia entender muito isso, porque essa é outra coisa curiosa, tá? Eu me apaixonei pelo Fantasma, eu passei a amar esse personagem praticamente quando adulto. Quando eu era moleque, eu não curtia muito Fantasma. Olha, uma propaganda do Topodidio, ó. Eu não curtia muito Fantasma, eu preferia os caras que tinham superpoderes e tal. E eu achava a leitura do Fantasma meio estranha, porque tinha muitos recordatórios, entendeu? Toda hora você estava lendo de novo que o Fantasma estava enfrentando não sei o que, o Fantasma estava em tal lugar. Só muito tempo depois eu fui compreender que tantos recordatórios assim, que tanta necessidade de lembrar o que havia acontecido algumas páginas atrás, era porque a maioria das histórias do Fantasma havia sido publicada primeiro no formato tira de jornal, né? E as tiras do jornal, você sabe, né? Saíam muitas vezes só nos domingos, algumas diariamente, mas havia realmente a necessidade de lembrar, né, o leitor, ou pelo menos de informá-lo, caso ele não tivesse lido a tira anterior no jornal anterior, do que havia acontecido. E quando isso era transferido para os quadrinhos, acabava vindo inevitavelmente. O Fantasma também sempre teve um certo humor, né? Um humor de que eu gostava, né? A maneira como ele lidava com bandidos, assustando eles, era engraçada. Olha, tinha um lance patriótico aqui, ó, a bandeira do Brasil, ó, com explicações, tal, aquela coisa da moral, né? Fantasma também é uma edição sendo postada não, né? Publicada em épocas, né, de ditadura no país. Eu acho que não é de surpreender, né? E aí, por fim, né, depois dessa história do Fantasma com o elefante, que é uma história longa, temos aqui o conto Entre Feras e Orquídeas. É um conto mesmo, tá? Um conto, não é uma história em quadrinhos. E por último, depois de mais um pouquinho de informação,
temos uma história curtíssima com a Lorna e as lanças envenenadas, né? A rainha da selva. Uma personagem que eu também vinha conhecer só por revistas do Fantasma mesmo, e depois por alguma pesquisa que fiz para saber um pouco mais. Não é realmente uma personagem do meu agrado, assim, né? Mas tá aí. Ó, uma propaganda do Cavaleiro Negro, que tem vídeo de uma edição que eu tenho do Cavaleiro Negro aqui no canal. E aí vamos para a próxima edição do Fantasma. E aí já é a Fantasma número 163. Né, com uma capa muito bonita e ao mesmo tempo muito curiosa. Tenho certeza que quando eu mostrei antes, muita gente botou o olho e já ficou pensando, mas o que é aquilo? Sim, figuras de jogador de futebol na capa, inclusive cobrindo a arte da capa. Né, um deles é o Everaldo e o outro é o Tostão. Por que isso, minha gente? Eu vou direto mostrar isso, não vou nem fazer muito mistério, porque a revista vinha com um álbum de figurinhas, cuja ideia é que você destacasse, recortasse da capa aquelas figurinhas que aparecem aqui, ó, para ir colando, e elas vinham provavelmente saindo nas capas das edições da Rio Gráfica. Eu não sei se só nas capas do Fantasma ou de outras publicações, mas elas vinham. E o álbum vinha aqui, ó. E olha o nome do álbum, As Feras do Saldanha. Essa edição, só lembrando, né, para que fique mais claro a razão disso, essa edição é de 1970, não preciso dizer mais nada, né? E aí tinha, ó, esse álbum de figurinha completamente deslocado no meio da revista, né? Uma revista com uma temática que nem de longe vai lembrar futebol, mas coisas do Brasil, coisas da Rio Gráfica, e eu me pergunto se isso realmente ajudou a vender mais revistas, as figurinhas e o álbum embutido. Eu acho até que é bem possível. Aqui vocês podem ver os sinais da restauração que teve que ser feita. Né? Lembrando, no finalzinho do vídeo eu deixo ali imagens para vocês verem de como estavam elas. Acreditem, elas estão muito melhores agora. A primeira história dessa revista é Fantasma em O Ninho do Fantasma, né? Esse Ninho do Fantasma é também o tal Pico do Fantasma, se não me engano. Tem um outro nome, eu não me recordo. É um lugar que fica nos Estados Unidos. E eu já li outras aventuras. Isso é outra coisa legal na trajetória do Fantasma, né, cara? Ele realmente tem toda uma mitologia, toda uma continuidade que sempre foi mantida. É mais uma história ilustrada pelo Falk e essa ainda é escrita, né, pelo Barry, né? O Barry e o Falk eram uma dupla excepcional, né? A melhor dupla que já passou pelas páginas do Fantasma, na minha opinião. Né? Li muita coisa boa do Fantasma feita por outros, claro, mas esses caras eram incomparáveis. É da Rio Gráfica, então o estilo seguiu o mesmo quanto a tamanho, a arte muito boa, como eu já falei, a colorização também não deixa a desejar. E essa história em particular, cara, é uma história muito gostosa de ler. Essa história aqui. Eu gosto muito desse tipo de aventura do Fantasma, tá? Em que ele enfrenta bandidos de um jeito clássico, entendeu? De um jeito tradicional. Eu gosto quando ele tem aventuras com criaturas fantásticas, às vezes enfrenta monstros gigantes e coisas assim. Eu acho que combina com personagens como o Fantasma, diferente do Tex, que eu já não gosto muito quando ele enfrenta forças sobrenaturais. Mas quando ele tem esses confrontos com gangsters, com piratas, com gente mais, vamos dizer assim, comum, mais próximas da realidade, e eles acabam sofrendo nas mãos do Fantasma, são as minhas histórias prediletas. Eu tenho muito prazer em ler. Ele vinha com esse anúncio aqui, ó. No espaço, um beijo sideral. Né? E no rádio do seu carro, os 860 da super quente Rádio Mundial. Música em sua vida. Que tal, hein? Era ou não era outro tempo? É ou não é segurar um pedaço do passado? Então, pessoal, são essas as minhas edições do Fantasma. Né? Temos aqui 69 e 70 com essa
incrível e até mesmo bizarra curiosidade do álbum da Copa de 70 embutido na revista do Fantasma. E agora, se você chegou até aqui, fica mais um pouquinho aí, fica uns segundinhos e dá só uma olhada nas fotos de como estavam essas revistas antes delas passar por esse pequeno, mas muito importante processo de restauração que foi necessário para que eu pudesse mostrar elas para vocês aqui. Quem gostou, deixa like.